A filha do dono humilha a empregada na festa da empresa. Mas o destino lhe prepara uma surpresa. A jarra caiu devagar demais para ser acidente. Isso é o que as pessoas que estavam lá disseram depois, que dava para ver claramente que foi de propósito. Que a mulher de vestido verde segurou o cabo com firmeza, inclinou o braço com calma e despejou a água gelada direto na cabeça de Raquel, na frente de todo mundo. Na frente de todos os colegas, dos clientes importantes, do pai dela, dos seguranças, dos garçons. Na frente de gente que Raquel conhecia há anos, gente que sabia do seu estado, que sabia que ela estava grávida de 7 meses. E a pior parte não foi a água, foi o silêncio que veio depois. Aquele silêncio pesado, constrangido, onde ninguém sabia para onde olhar, onde metade da festa fingiu que não tinha visto e a outra metade ficou paralisada, sem saber o que fazer. Raquel ficou parada no meio daquele pátio iluminado, encharcada, com as mãos cobrindo a barriga como se tentasse proteger o bebê do que tinha acabado de acontecer. E Viviane ficou ao lado dela, segurando a jarra vazia, com um sorriso no canto da boca que dizia tudo o que as palavras não precisavam mais dizer. Mas para entender por que aquela noite foi o ponto de virada da vida de Raquel, a gente precisa voltar um pouco. Raquel Nascimento tinha 32 anos quando entrou pela primeira vez na empresa de seu Armando. Era uma transportadora de médio porte que atendia uma região boa da cidade, com frota própria e uma carteira de clientes que o homem tinha construído em mais de 30 anos de trabalho. Raquel foi contratada para trabalhar no setor administrativo, cuidando de contratos e faturamento. Era uma vaga simples, de salário modesto, mas ela precisava muito daquele emprego. Tinha acabado de sair de uma situação que preferia não contar para ninguém, um apartamento que não era mais dela, uma vida que tinha desmoronado do dia para a noite. E aquela vaga chegou na hora certa. Ela era esforçada do jeito que só quem já perdeu tudo uma vez consegue ser. Nos primeiros meses, aprendeu tudo o que tinha para aprender. Chegava cedo, ficava tarde, não reclamava de hora extra, não entrava em fofoca, não se envolvia com a politicagem interna que existe em toda empresa pequena. Seu Armando era um homem direto, daqueles que cresceu medindo o resultado, e ele percebeu rápido o valor daquela funcionária que não pedia atenção, mas entregava o dobro do que prometia. Viviane era outra história. A filha de seu Armando tinha 38 anos, cabelo loiro comprido que ela prendia com capricho em eventos especiais, e uma presença que ocupava todos os espaços em que entrava. Não era só a beleza, era a forma como ela se movia, como falava, como olhava para as pessoas. Ela tinha estudado fora, voltado com um diploma que ostentava sempre que podia, e assumido a diretoria comercial da empresa com uma facilidade que incomodava quem tinha chegado antes dela pelo mérito. Ela gostava do poder, gostava de ser a filha do dono, gostava de lembrar todo mundo disso. E desde o primeiro dia em que Raquel chegou, Viviane não gostou dela. Não foi nada explícito no começo. Era um olhar mais longo aqui, um comentário indireto ali. Uma vez, numa reunião de equipe, Raquel apresentou uma proposta de reorganização dos contratos que ia economizar uma quantidade significativa de horas de trabalho por mês. Seu Armando gostou. Mandou elogiar. Viviane ficou quieta durante a apresentação, esperou todo mundo sair da sala e disse para uma colega autossuficiente para Raquel ouvir. Impressionante como tem gente que confunde fazer o básico com ser genial. Raquel não respondeu naquele dia. Voltou para a mesa, continuou o trabalho. Mas foi ficando na cabeça. Os meses foram passando e a empresa foi crescendo. Raquel subiu de posição uma vez, depois outra. Virou coordenadora de contratos, depois gerente operacional. Cada promoção vinha com o aval do seu Armando, e cada uma delas parecia afundar um pouquinho mais a relação com Viviane. Porque quanto mais Raquel crescia, mais fica claro que ela crescia por mérito. E isso, para Viviane, era uma afronta que ela não conseguia engolir. O que Viviane não sabia, o que ninguém na empresa sabia, era que Raquel tinha um segredo. Não um segredo sujo.
Era o tipo de coisa que as pessoas guardam porque têm medo de como vai mudar tudo se vier à tona. Um daqueles segredos que a pessoa carrega há tanto tempo que já não sabe mais como seria a vida sem ele. Mas isso ainda viria. Por enquanto, o que estava na superfície era o seguinte: Raquel tinha engravidado. O pai do bebê era um homem com quem tinha se relacionado por quase 2 anos. E quando ela contou da gravidez, ele sumiu. Simplesmente saiu da história como se nunca tivesse entrado. Raquel passou por isso sozinha. Pagou o aluguel sozinha. Foi às consultas sozinha. Montou o quartinho sozinha. Não pediu ajuda. Não se queixou no trabalho. Continuou entregando o resultado. Continuou sendo quem era. Quando a barriga começou a aparecer, ela avisou o seu Armando com 1 semana de antecedência. O homem a tratou com respeito. Perguntou como ela estava, se precisava de ajuste de horário, se tinha tudo o que precisava. Era um homem bom de verdade, um daqueles que a vida foi tornando prático, mas que guardava lá dentro uma gentileza que aparecia nas horas certas. Viviane a chamou na sala no dia seguinte. Eu sei que meu pai já conversou com você, ela disse sem olhar da tela do computador. Mas eu quero deixar claro que você vai precisar cumprir suas responsabilidades normalmente até o afastamento, sem tratamento especial, sem flexibilidade extra. A empresa não pode parar por causa de uma decisão pessoal sua. Raquel ficou quieta por 1 segundo. Depois disse: claro, eu sempre cumpri. E saiu. Eu precisava respirar fundo aqui antes de continuar, porque tem gente que nasce com crueldade temperada por dentro, sabe? Não é raiva, é fria mesmo. A festa anual da empresa acontecia sempre no mês de novembro. Era uma tradição que seu Armando mantinha há mais de 20 anos. Alugavam um espaço nobre na cidade, convidavam os principais clientes, a equipe inteira, os parceiros de longa data. Era uma noite importante, de relacionamento, de celebração. E era também, há muitos anos, o momento em que o dono anunciava as principais conquistas do ano e homenageava os funcionários que tinham se destacado. Naquele ano, todo mundo sabia que o nome de Raquel ia ser chamado. Ela tinha puxado sozinha a renegociação de 3 contratos que estavam para ser perdidos. Tinha estruturado um processo novo de controle de frota, que economizou dinheiro de verdade. Tinha segurado a operação em 2 momentos de crise, com uma calma que impressionou até os mais antigos. Com 7 meses de barriga, ela tinha feito mais do que a maioria fazia em condições normais. Viviane sabia disso. Todo mundo sabia. E foi exatamente por isso que o que aconteceu naquela noite doeu do jeito que doeu. Raquel chegou à festa com um vestido bege simples, de malha leve, aquele tipo de roupa confortável que uma mulher grávida de 7 meses usa porque não tem muita escolha. O cabelo estava preso, ela tinha passado um batom discreto e estava com um par de sapatilhas porque os pés não estavam comportando salto havia semanas. Ela sabia que não era a pessoa mais arrumada da festa, mas estava apresentável, estava bem e estava animada, porque seu Armando tinha insinuado dias antes que seria uma noite especial para ela. Ela chegou, cumprimentou colegas, conversou com clientes que já conhecia, bebeu suco porque não bebia mais e foi ficando próxima do momento do discurso do dono. Foi quando Viviane apareceu. Ela estava deslumbrante, de propósito. Um vestido verde com brilho, longo, justo, com brincos que chamavam a atenção, o cabelo preso com elegância, o sorriso calculado de quem sabe que todas as câmeras estão voltadas para ela. Viviane caminhou até onde Raquel estava, pegou uma jarra de água que estava na mesa de apoio ali do lado e parou bem na frente dela. Alguém tentou dizer alguma coisa. Um colega abriu a boca, mas não foi rápido o suficiente. A jarra foi inclinada devagar demais para ser acidente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A água gelada caiu sobre a cabeça de Raquel, encharcou o vestido, escorreu pelo rosto, pelo pescoço, foi descendo pela barriga. O pátio inteiro congelou. Raquel baixou a cabeça, fechou os olhos por 1 segundo e colocou as mãos na barriga.
Não de dor. Era um gesto instintivo, de proteção, daqueles que uma mãe faz sem pensar. Viviane ficou ao lado dela, segurando a jarra, com aquele sorriso no canto da boca. Opa, ela disse, com uma leveza que só alguém muito frio consegue ter num momento desses. Escorregou da minha mão. Ninguém acreditou. Todo mundo sabia, mas ninguém disse nada, exceto seu Armando. O homem estava do outro lado do pátio quando aconteceu. Tinha visto tudo, e quando Raquel ergueu o rosto encharcado e os olhos dela encontraram os dele, foi a única coisa que ela precisou para não desabar ali mesmo. O rosto do patrão cheio de uma expressão que não era constrangimento, não era desconforto. Era algo mais pesado. Era vergonha. A vergonha de um pai que viu a filha fazer uma coisa que não tem como defender. Raquel saiu da festa, pegou as coisas que tinha levado, caminhou até o estacionamento, entrou no carro e ficou sentada lá dentro por um bom tempo antes de conseguir ir embora. Não chorou muito. Ela era do tipo que guarda até chegar em casa, e quando chegou, encheu a banheira, ficou dentro da água morna, e aí sim chorou. Chorou pela humilhação, pela barriga de 7 meses, pela solidão de não ter ninguém para ligar, pela raiva de ter engolido tanto por tanto tempo. Chorou até não ter mais lágrima. E então, no silêncio do apartamento dela, tomou uma decisão. Ela ia falar. Ia contar o segredo que estava guardando fazia anos. Não por vingança. Ela não era esse tipo de pessoa. Mas porque tinha chegado na hora. Porque algumas coisas a gente guarda até quando não aguenta mais. E quando chega o momento, é melhor que venha pela própria voz. No dia seguinte, Raquel pediu uma reunião com seu Armando. Não com a filha, com ele. A secretária tentou adiar para a semana seguinte, mas Raquel disse que era urgente e pessoal. Seu Armando mandou resposta em menos de 1 hora. Podia ser naquela tarde. Raquel chegou no escritório do homem às 3 da tarde. Ele estava sentado atrás da mesa, com a gravata afrouxada, e quando a viu entrar, levantou. Puxou a cadeira para ela sentar. Isso impressionou Raquel. O homem tinha quase 65 anos, era o dono daquele lugar, e levantou para puxar cadeira para ela. Eles ficaram um momento em silêncio. Eu vi o que aconteceu ontem, ele disse primeiro. Não existe justificativa. Eu quero que você saiba que eu me envergonhei. Raquel assentiu. Eu sei que o senhor viu. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Armando esperou, e Raquel falou. Abriu a boca e contou uma história que vinha carregando desde os 23 anos. Uma história de uma família, de um documento que ela tinha encontrado por acaso, num envelope que não era dela, de uma coincidência que a vida apresentou de um jeito tão sem cerimônia que ela demorou meses para aceitar o que estava olhando. Porque Raquel não tinha sido encontrada na empresa por acaso. Ela tinha procurado a empresa de propósito, não por interesse, não por dinheiro, porque aquele endereço aparecia num papel que ela tinha guardado por 9 anos dentro de uma caixa de sapato, o papel com o nome de um homem, o nome de Armando Ferreira dos Santos. O mesmo nome que aparecia no registro de nascimento dela, no campo que a maioria das pessoas não lê porque está preenchido com a palavra que dói mais quando está em branco. Pai. O silêncio que caiu sobre a sala foi diferente do silêncio da festa. Aquele tinha sido gelado, calculado, cheio de crueldade. Este era quente e pesado, do tipo que acontece quando uma verdade longa finalmente encontra o lugar onde devia ter chegado muito antes. Armando ficou parado. A cor do rosto mudou. A mão foi devagar até a testa e ficou lá por um bom tempo. Você tem o documento? Ele disse com uma voz que saiu mais rouca do que entrou. Tenho. Raquel abriu a bolsa e colocou o envelope em cima da mesa. Não vim aqui pedir nada. Nunca pedi. Vim porque depois de ontem à noite eu decidi que não ia mais guardar isso para mim. Ele abriu o envelope com as mãos que tremiam um pouco, olhou o papel e ficou olhando por tempo demais, como se as palavras impressas fossem mudar se ele esperasse. Não mudaram. Olha, tem horas na vida da gente que a gente imagina como seria um momento assim. E quando ele chega de verdade, nunca é do jeito que a gente imaginou. É mais simples, mais quieto, e dói em lugares diferentes. Armando não chamou advogado. Não pediu para ela sair.
Não ficou na defensiva. Fez uma coisa que Raquel não esperava, perguntou sobre a mãe dela, o nome dela, como ela tinha sido, se ainda estava viva. Raquel contou o que podia contar, que a mãe tinha partido quando ela tinha 18 anos, de uma doença que foi rápida demais, e que antes de ir embora tinha deixado a caixa de sapato com um envelope dentro, sem dar nenhuma explicação, além de um bilhete que dizia apenas: "Você vai saber quando for a hora." Armando ficou em silêncio depois disso. Os olhos ficaram marejados, mas ele não deixou cair. Era daqueles homens que aprendeu que chorar em público era fraqueza. Uma ideia errada que a geração dele carregou no peito a vida toda. "Eu era novo", ele disse por fim. "Era novo e fui covarde. Eu soube que ela estava grávida e eu não tive coragem de fazer o que era certo." Ele parou. "Não tem palavra que justifique." "Eu não estou pedindo justificativa", Raquel disse. "Eu sei que o senhor constituiu uma família. Eu não vim destruir nada." "Você não destruiu. A verdade não destrói. Ela só reorganiza." Ele olhou para a barriga dela. "Como está o bebê?" Raquel ficou surpresa com a pergunta. "Está bem. 7 meses. É menina." Armando fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha alguma coisa diferente no rosto dele. Uma leveza que provavelmente não estava lá quando ela entrou. O que aconteceu nos dias seguintes foi complicado, como era de se esperar. Armando conversou com a esposa naquela mesma noite. Não era a mãe de Viviane. Ele tinha se casado 2 vezes, e Dona Célia, com quem estava havia quase 20 anos, era uma mulher de 62 anos que tinha construído aquele casamento sobre uma base que ela pensava que conhecia bem. Receber aquela notícia foi um choque de verdade. Ela não ficou quieta, não fingiu que estava tudo bem. Teve uma discussão longa e difícil que foi até de madrugada, com lágrimas e palavras pesadas que os dois lamentaram depois. Mas Dona Célia era feita de um material que poucas pessoas têm. Depois da tempestade, ela dormiu, acordou e tomou café. E no café da manhã, disse para o marido: "Isso aconteceu antes de mim. Eu não posso ser mártir de uma história em que eu não estava. Mas você vai me dever muita honestidade daqui para frente." Era justo, era humano. Era o tipo de resposta que só uma mulher que conhece a si mesma consegue dar. Viviane foi outra história. Quando o pai chamou para conversar, ela foi ao escritório achando que ia ouvir sobre a festa, esperando que o pai fosse defender a funcionária, o que ela já tinha ensaiado como rebater. Não estava preparada para o que ouviu. Ficou em pé durante toda a conversa. Não sentou. O rosto foi fechando enquanto o pai falava, e quando ele terminou, ela disse uma única coisa: "Ela armou isso tudo." Armando abanou a cabeça. "Não armou." "Eu vi o documento, Viviane. Fiz verificar. É real. Ela ficou anos aqui dentro esperando o momento certo para usar isso contra mim. Ela não usou contra ninguém. Me contou em particular, sem testemunha, sem exigência nenhuma. Foi você que forçou a situação ontem à noite." Viviane saiu sem responder. Bateu a porta com força. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. As semanas que se seguiram foram tensas dentro da empresa. A história vazou, não porque Raquel contou, mas porque as paredes de empresas pequenas têm ouvido. A equipe ficou dividida entre quem achava que Raquel era uma espertalhona que tinha se infiltrado com um plano, e quem conhecia a mulher de perto e sabia que ela não era capaz disso. Raquel continuou trabalhando, com a barriga de 8 meses, com a cabeça erguida, com a mesa arrumada e os contratos em dia. Uma manhã Viviane entrou na sala dela sem bater. Fechou a porta. E ficaram as duas em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. "Você acha que vai herdar alguma coisa?" Viviane disse por fim. "É isso." Raquel virou a cadeira devagar. "Eu nunca precisei de herança para me sustentar. Olha a minha trajetória aqui dentro. Você não tem ideia de quem meu pai é fora do papel de chefe bonzinho. Eu sei quem ele é. É meu pai, igual ao seu." Aquela frase caiu diferente. Raquel não tinha planejado dizer assim. Saiu direto, sem adorno. E viu no rosto de Viviane uma coisa que nunca tinha visto antes. Uma rachadura pequena. Como quando uma parede que parecia sólida
mostra a primeira fissura. Viviane saiu sem falar mais nada, mas voltou no dia seguinte. Desta vez, bateu antes de entrar. Ficou de pé perto da porta, como se quisesse manter uma rota de saída, e disse: "Eu preciso entender uma coisa. Por que você ficou? Depois de tudo que eu fiz aqui dentro, por que você não foi embora?" Raquel pensou por um segundo. "Porque eu não vim até aqui por causa de ninguém. Eu vim pelo trabalho. E porque lá no fundo eu queria conhecer o homem cujo nome eu carreguei no coração por tantos anos sem nunca poder chamar de nada." "E conheceu?" "Conheci. Ele é bom, com defeitos como todo mundo. Mas é bom." Viviane ficou olhando para ela, e aquela rachadura na parede foi crescendo um pouquinho mais. "A água," ela disse depois de um tempo. A voz saiu diferente, menor. "Eu não devia ter feito aquilo, independente de qualquer coisa." Raquel não disse que estava tudo bem, porque não estava. Não disse que já tinha esquecido, porque não tinha. Disse: "Eu sei que você não vai pedir desculpa de verdade hoje, mas eu ouvi o que você disse, e foi suficiente por enquanto." Viviane assentiu. Saiu, e dessa vez não bateu a porta. A menina nasceu numa segunda-feira cedo da manhã, 3 semanas depois. Foi um parto que começou de madrugada e terminou com o sol entrando pela janela do quarto. Uma cena que Raquel descreveria depois como a coisa mais bonita e mais assustadora que tinha vivido ao mesmo tempo. A menina chegou chorando alto, saudável, com a carinha amassada de quem acabou de fazer a maior viagem do mundo. Raquel ficou olhando para ela no colo e sentiu algo que não tinha nome certo. Era alívio, era amor do tipo que a gente nunca tinha sentido antes. Era a sensação de que, apesar de tudo, apesar de cada noite difícil e cada manhã incerta, tinha valido a pena segurar. Armando apareceu na tarde do mesmo dia, sem avisar, com um buquê de flores que parecia ter sido escolhido com cuidado e uma expressão de quem não sabia bem como segurar o próprio nervoso. Ficou na porta do quarto, olhando a netinha no berço de acrílico, e não conseguiu dizer muita coisa, só perguntou o nome. "Beatriz", Raquel disse. Ele repetiu o nome baixinho. E aquele homem de quase 65 anos, que tinha construído empresa, que tinha atravessado décadas sem curvar muito a espinha, ficou com os olhos molhados de um jeito que não tentou esconder. "É um nome bonito", ele disse. "Era o nome da minha mãe." Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, assentiu devagar, como quem recebe uma coisa que sabe que não merecia, mas aceita com gratidão do mesmo jeito. Viviane apareceu 2 dias depois, sem flores, sem discurso ensaiado. Apareceu com uma sacola de roupinhas de bebê que tinha comprado numa loja de criança no caminho e ficou parada na porta do quarto com uma cara que dizia que não sabia bem por que tinha vindo. Raquel fez sinal para ela entrar. Viviane olhou para Beatriz no colo da mãe, com aquele rosto de recém-nascida ainda muito novo para o mundo, e ficou um bom tempo olhando. Quando falou, foi quase um sussurro. "Ela é linda." "É", Raquel concordou. Ficaram em silêncio por um tempo que não foi incômodo. Era um silêncio diferente de todos os outros que tinham compartilhado. Não havia peso nele. Não havia briga represada. Era o silêncio de 2 mundos que tinham colidido de frente e estavam devagar e com dificuldade aprendendo a dividir o mesmo espaço. Viviane colocou a sacola em cima da cadeira. "Não sei o que a gente vai ser uma para outra. Não sei se consigo chamar de irmã. Vai levar tempo." "Vai", Raquel disse. "Tudo que é real leva tempo." Viviane olhou para ela, e pela primeira vez desde que Raquel a conhecia, o sorriso que apareceu no rosto dela não tinha nenhum cálculo por trás. Era só um sorriso, pequeno, incerto, mas verdadeiro. Quando Raquel voltou ao trabalho 2 meses depois, a empresa tinha passado por algumas mudanças. Armando tinha iniciado um processo de reorganização interna que todo mundo sabia que estava ligado ao que tinha acontecido, mas que ele nunca explicou publicamente. Raquel voltou para o cargo que tinha, sem aumento que não fosse merecido, sem vantagem que parecesse favor. Ela não queria isso, e Armando entendia. O que mudou foi mais sutil. Era a forma como ele passava pela sala dela
e perguntava como Beatriz estava. Era o convite para um almoço numa sexta-feira informal, sem pauta. Era a sensação de que aquele espaço que tinha ficado vazio por 32 anos estava sendo preenchido de pouco em pouco, com cuidado, com honestidade, sem pressa de fingir que a história tinha sido diferente do que foi. Viviane e Raquel nunca viraram melhores amigas. Não era esse o destino delas, e as duas sabiam disso. Mas pararam de ser inimigas, e às vezes, numa tarde qualquer, Viviane aparecia na sala de Raquel com 2 xícaras de café e ficavam conversando por uns minutos sobre nada importante. Sobre o tempo, sobre alguma coisa que aconteceu na empresa, sobre uma série que uma tinha assistido e a outra não. Era pouco. Mas era real. E às vezes o real, mesmo que pequeno, pesa mais do que tudo que a gente já imaginou. Dona Célia, por sua vez, fez uma coisa que ninguém esperava. Convidou Raquel para um café em casa, sozinhas, sem o Armando. Ficaram quase 2 horas à mesa. Não foi fácil. Não foi perfeito. Tinha momentos de silêncio constrangido. Tinha horas em que as palavras precisavam ser pesadas antes de sair. Mas no final daquele café, quando Raquel foi embora com Beatriz no colo, Célia disse na porta: "Você é uma mulher de fibra. Eu reconheço isso mesmo quando dói reconhecer." Raquel não esqueceu aquela frase. Meses depois, quando Beatriz já estava dando os primeiros sorrisos, Raquel estava sentada numa tarde no apartamento dela com a filha no colo, olhando pela janela, e pensou na mãe. Pensou na caixa de sapato, no envelope, no bilhete que dizia "Você vai saber quando for a hora." Pensou em como a mãe tinha carregado aquilo sozinha por tantos anos e como tinha confiado na filha para fazer o que ela mesma não tinha conseguido fazer em vida. Será que a mãe dela saberia que tinha dado certo? Que a filha tinha chegado lá, que tinha enfrentado, que não tinha desistido, nem quando jogaram água em cima dela na frente de todo mundo? Raquel quis acreditar que sim. Quis acreditar que tem coisas que a gente sente mesmo de longe. Que existe uma forma de amor que não precisa de presença para continuar existindo. Que as mães que vão antes da hora levam junto uma esperança. E que essa esperança fica. E que às vezes ela é o único combustível que temos para seguir. Beatriz riu no colo dela sem motivo nenhum, como o bebê faz. E Raquel riu junto, com aquele riso que mistura saudade e gratidão, de um jeito que só quem já perdeu alguém e ganhou outra coisa depois entende. Era o início, não o fim. Era o começo de uma história nova, com mais gente nela, com mais complicação também, com uma família estranha e imperfeita se formando devagar ao redor daquela menina que não tinha pedido nada para acontecer, mas que tinha chegado no momento certo para mudar a trajetória de muita gente. Não tem final de conto de fadas aqui. Tem algo melhor. Tem vida. Vida de verdade, com as suas arestas e os seus afetos misturados, com as pessoas fazendo o que podem com o que têm, tentando ser mais hoje do que foram ontem. E às vezes, só às vezes, o destino acerta a mão. Fim da história. Raquel nunca esqueceu aquela noite da jarra, mas ela me disse uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça, que no fundo, aquela água gelada foi o que quebrou a última trava que ela precisava que quebrasse. Às vezes, o que parece a maior humilhação da vida é o empurrão que a gente precisava para finalmente ir aonde sempre deveria ter ido. Você concorda com isso? Já passou por algo que pareceu destruição na hora e só depois fez sentido? Conta pra gente nos comentários. Eu leio tudo de verdade. E se essa história te tocou de algum jeito, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Muito obrigado pela companhia até aqui.